Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos fazer aqui uma revisão para a FAMEMA, a prova que ocorrerá neste próximo domingo, neste mês de dezembro do ano de 2020. Estou utilizando, na verdade, a prova da FAMEMA do ano passado, o vestibular 2020. Tá lembrando que esse vestibular é o vestibular 2021. Vamos lá então. Se você quiser acessar, aí na descrição do vídeo eu deixei a lista de exercícios que eu vou utilizar aqui. Então baixa ela, vai acompanhando com a gente ou imprime, tenta fazer, depois vem no vídeo para corrigir ou simplesmente vá acompanhando. Isso é de fundamental importância para você, porque dinamiza os nossos vídeos aqui, os nossos processos e também melhora a qualidade da absorção do conteúdo pela sua parte, beleza? Então vamos começar aqui, obviamente, o exercício número 1. Ele coloca aqui, basicamente, a representação e explica como que funciona o tratamento de água, né, para o abastecimento da população. E na letra A, ele pergunta qual função orgânica, a que função inorgânicas pertence a substâncias utilizadas na coagulação. Bom, se você ler o enunciado aí, você vai ver que ele utiliza aí o sulfato de alumínio e a cal hidratada. E qual é a função inorgânica de cada um? Bom, sulfato de alumínio é um sal. Como é que eu sei que é um sal? Existem autores, materiais, eu não gosto muito dessa definição, mas na grande maioria dos casos vai até funcionar. O que é um sal? É todo composto que tem o cátion diferente do H+, e o ânion diferente do H-. Por quê? Se o cátion for H+, é um ácido. Se o ânion for o OH-, é uma base de arrênios, logicamente que eu estou falando. Então, é um sal, ponto. O sal ele é formado de uma reação, eu gosto mais dessa definição. Sal é todo composto proveniente de uma reação de um ácido com uma base. Ponto final. Então, esse sal, sulfato de alumínio, vem do hidróxido de alumínio com ácido sulfúrico. Só isso, ele é um sal. E a cal, ele coloca aqui, cal hidratada, que é essa fórmula aqui, ele te deu o enunciado, tem o OH. Aí eu já gravei um vídeo falando disso, sobre a função base. Vou deixar o link aí na descrição para você assistir. É uma base de arrênios. Já era. Respondida a letra A. Letra B. Uma solução de NaClO apresenta caráter ácido, básico ou neutro. E pede para justificar a resposta com base na hidrólise salina. Bom, aqui hidrólise salina é simplesmente o fenômeno que ocorre quando eu adiciono um sal em água e ele altera o pH. Basicamente, em exercícios de vestibular é isso. Então, eu vou colocar aqui NaClO, que é um sal que vem de uma base forte. Então, toma cuidado, revisa esse conceito se você tem dúvida. Uma base forte, que é o hidróxido de sódio, que acaba originando o cátion sódio, e o ClO, que vem do ácido fraco HClO. Então, quando eu adiciono esse sal em água, é como se fosse uma reação de neutralização ao contrário, tá? O que vai acontecer? Perceba que eu coloquei um ácido com base e vai dar o sal. Só que, como eu disse, na hidrólise salina, você faz a reação ao contrário, porque você está utilizando a água como reagente. Essa reação vai dar o hidróxido de sódio e esse ácido que é o HClO, beleza? Que é o ácido hipocloroso. Hipo, né? Porque HClO3 é o ácido clórico, HClO2 é o ácido cloroso, HClO é o ácido hipocloroso, beleza? Então, beleza, né? Formou isso daqui, aí você precisa entender a solubilidade. O sal aqui, né? Ele vai se dissociar facilmente. Então, vai virar aqui o íon ou cátion sódio e o ânion Cl ou menos, que vai reagir com água, que eu não vou colocar aqui a autoionização, visto que não é a espécie predominante. E aí, hidróxido de sódio solúvel, né? Então separe em Na+ e OH-. E o ácido hipocloroso, que é um ácido fraco, então revise também a força dos ácidos, principalmente os oxigenados nesse caso, que ele vai ficar na fórmula molecular, por isso que eu não ionizei. Aí você corta o que é comum dos dois lados da equação. Por exemplo, o sódio é o único comum. Você acaba cortando os dois, o que sobra? O ânion ClO- reage com água, sofre hidrólise, forma o ácido hipocloroso e libera a hidroxila. E qual é o pH? O pH vai ser básico, porque eu estou deixando hidroxila
no meio. Aí o pessoal pergunta, não, Rainan, eu não concordo, porque você está formando um ácido. Como é que o pH vai ser básico se ao mesmo tempo tem um ácido? Porque tudo bem, galera, você até tem um ácido, só que é um ácido fraco. Se fosse um ácido muito forte, significa então que eu teria muito H+, mas não é o caso, ele é um ácido fraco, ele está na fórmula molecular. Entenda que nesse caso aqui eu vou ter só molécula, praticamente. Enquanto aqui vai sobrar OH-. Então o pH vai ser básico, porque a concentração de hidroxílio é maior que a de H+, logo o meio fica básico. Beleza? Vamos lá para o exercício 2. O professor de Química, para desejar boa sorte a seus alunos na prova, utilizou 4 elementos da tabela periódica para escrever a frase. Aí ele coloca os elementos aqui na intenção de escrever boa sorte, só que em inglês, né? Bilíngue ele. Vamos lá. Identifique os elementos da frase que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Aí ele te deu um dado ali embaixo, pessoal. Olha lá. GD, que é o gadolínio, Lu, que é o lutécio, tá? Nome dos meus filhos aí, gadolínio e lutécio. Os dois estão no 6º período da tabela periódica. Gente, se está no mesmo período, tem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então você já responde. Quais são os elementos aí que tem o mesmo número de camadas eletrônicas? Ué, gadolínio e lutécio. Já era. E ele ainda pergunta, dê o número de massa do átomo presente na frase, que possui 8 nêutrons e é utilizado na datação de fósseis orgânicos. Gente, até uma criança saberia responder isso. Carbono 14, muito famosa. Você vê em filmes e séries, qualquer coisa do mundo você escuta falar em carbono 14. Ele é um isótopo do carbono, também chamado de radioisótopo, que graças a esse fenômeno de radiação você consegue determinar a quantidade dele nos organismos, tá? Nos fósseis, na verdade, beleza? Então, qual que é a massa dele? Carbono 14. 14 significa massa, portanto, a massa é 14. Beleza até aí? Letra B. A reação entre metal alcalino presente na frase. Qual que é o metal alcalino aí? É o potássio, né, galera? Então vamos lá. Potássio e água formam hidróxido e o gás combustível. Ele está te dando a dica, gente. Qual que é o gás combustível? Pega o potássio e água. Oxigênio não é gás combustível. Né? Eu nunca vi a pessoa queimar oxigênio para gerar energia. Né? Você usa o oxigênio para queimar outras coisas, né? Ao contrário. Bom, o único cara aqui que dá para ser gás combustível é o H2. Então, ó, liberei H2, beleza? E aí sobrou quem? Sobrou um oxigênio, tá? E o potássio, só que é lógico, né, gente? Metal alcalino, ele vai reagir e vai deixar o meio alcalino. Para deixar o meio alcalino, eu preciso de uma base. Então eu pego o potássio e reage com água, vai dar hidróxido de potássio. Da mesma forma que se eu pegasse o sódio e reagisse com água, vai dar hidróxido de sódio. Ah, se eu pegar hidróxido de lítio, ou melhor, se eu pegar o lítio e água, vai dar hidróxido de lítio. Sempre assim, beleza? Nesse caso eu peguei potássio, água, hidróxido de potássio, libera o gás hidrogênio, acerta o balanceamento, já era, né? Balanceamentos tem que estar na ponta da língua, beleza? Então, gente, eu vou separar essa aula em 2 vídeos, tá? Não tem a menor necessidade de eu deixar 2 vídeos longos aí, então na próxima aula eu vou voltar para resolver os últimos 2 exercícios que caíram aí no ano passado na prova da FAMEMA, beleza? Um abraço, até logo!